Eu desejo para todas as pessoas que está ao alcance desse vídeo a paz do Senhor Jesus. Cada pessoa que vê esse vídeo venha refletir sobre tudo que vamos falar hoje, sobre a palavra de Deus, é sobre a revelação que Deus tem nos dado, nos mostrado. Então eu quero pedir a vocês que prestem muita atenção nesse vídeo, porque aqui é mais um vídeo que eu quero passar para vocês. Fato que aconteceu esse ano de 2025 conosco, né? Tem mais ou menos um mês e pouco atrás, mais ou menos um mês e pouco, se passou esse fato que eu quero relatar para vocês. Prestem bem atenção. Nós temos na nossa igreja muitas irmãs que são a bênção, né? Então, uma estava praticamente, saiu da nossa igreja, foi congregar em outro local. Então eu soube que ela tinha ficado doente. Ela teve um AVC. Ela foi internada. E lá do hospital, nós fomos visitá-la. E ela não estava falando, ela ouvia, estava lúcida, mas ela não conseguia falar. Mas ela fazia sempre sinal para a mão, com as mãos dela para mim chegar minha mão até a mão dela. Eu não estava entendendo o que ela queria dizer. E ela fazia sinal com as mãos assim para mim, para chegar a ela. Aí depois que eu entendi o que ela queria falar, peguei minha mão, dei a mão, coloquei na mão dela. Ela apertou a minha mão, muita força. Disse que ela apertou a minha mão. Então eu comecei a orar a Deus por ela, pedindo a Deus a cura para ela, para que Deus tirasse ela daquela situação, do leito de hospital. E acabamos de orar, orando para as pessoas que estavam ali também na sala, ali com ela, na enfermaria. Oramos, todo mundo que estava ali. Aí fui embora para casa. Aí não demorou muito tempo, demorou talvez 3 a 4 dias, ela veio a falecer. Aí nisso que ela veio a falecer, aí eu me lembrei que antes dela cair doente, eu tive um sonho interessante de madrugada. Foi mais um sonho que Deus me mostrou, sonho revelado, sonho de revelação. Que quando é sonho de Deus, tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Todo sonho nós tivermos de Deus, que vem nos edificar, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É a nossa regra de fé e prática. Aí eu tive um sonho interessante. Esse sonho foi o seguinte: a madrugada, foi um sonho de madrugada que eu tive. E eu comecei assim a olhar à noite, assim, né? No sonho. Aí eu via subir 2 pessoas. E as pessoas, conforme ela subia, né? Ela voava assim, né? Igual essas mariposas, né? E subindo, voando. Eram 2 pessoas, né? Ia subindo assim. Mas interessante que o corpo delas, ela estava assim, um corpo assim, luminoso, né? Como assim, a cor de lâmpada acesa, e ia subindo, né? E olhando assim, eu falava assim: meu Deus, o arrebatamento da igreja. Mas isso só vai levar as 2 pessoas. Aí eu fiquei agoniado com isso, né? Eu também queria subir. Eu falava que era arrebatamento, Jesus está arrebatando a igreja, está arrebatando só 2 pessoas. A subia, né?
o corpo dela, aquele corpo glorificado, né? Um corpo assim, semelhante ao corpo de anjos, mas resplandecente. E ela subia, as duas pessoas subiam, aí eu observando, aí ela chegava nas nuvens assim, era até a noite, né? Chegava nas nuvens, aí uma das pessoas, a nuvem cobriu, subiu, não vi mais uma das pessoas, mas a outra pessoa deu adeus para mim assim, fez assim, com as mãos para mim, era uma irmã, deu um sorriso para mim, disse que deu um sorriso para mim, apareceu também o Senhor Jesus junto com ela lá, né? O Senhor Jesus, a imagem do Senhor Jesus direitinho, junto com ela e subiu, e a nuvem levou, desapareceu. Aí eu acordei nesse sonho. Aí não demorou muito, essa irmã ficou doente, teve AVC. A filha dela passou um zap para mim, falou que ela passou mal e foi internada lá em Realengo, no hospital Alberto Einstein. Nós fomos visitá-la. Aí depois, quando ela passou mal, que fomos visitar ela, que ela pediu as minhas mãos assim, pedi as minhas mãos a ela, apertou, aí me lembrei desse sonho que eu tive, aí que eu fui deduzir que o Senhor levou-la para si. Ouvinte, amigos, se tiver alcance desse vídeo, é um grande privilégio das pessoas morrerem em Cristo, porque já estão com o Senhor, estão aguardando o arrebatamento da igreja, para aquele grande dia se encontrarem com os irmãos que estiverem vivos naquele dia. E é todas aquelas pessoas, aqueles irmãos que no dia do arrebatamento estiverem vivos, esperando a vinda de Jesus, vai passar por um processo maravilhoso de transformação. O corpo deles será transformado, no abrir e fechar de olho. Quer dizer, nosso corpo mortal vai ser transformado, o corpo espiritual, o corpo glorificado, para encontrar os irmãos que já morreram, que estão com o Senhor nos ares, nas nuvens do céu. Vai ser um dia maravilhoso. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero passar para você alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. O primeiro versículo está registrado, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 até o 53. Preste atenção o que diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 53, que diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele está falando sobre os irmãos que estiverem vivos naquele dia do arrebatamento. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, todos aqueles irmãos que até o arrebatamento da igreja não tiverem morrido, todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Quer dizer, os irmãos que morreram, tá? Eles vão voltar com o corpo incorruptível, corpo de glória, a encontrar o Senhor nos ares. Agora tem outro versículo que eu quero deixar para vocês, que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 15, que diz, olha só: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que significa não preceder o que dorme? Significa que aqueles que morreram já estão com o Senhor, né? No dia do arrebatamento, nós vamos nos encontrar com Ele. Olha só o versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, aqueles que forem antes do arrebatamento vão ressuscitar primeiro para encontrar nos ares aqueles que forem transformados, forem arrebatados em vida.
E no versículo 17 está escrito: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa aqui é a palavra de Deus. O sonho que nós tivemos está pautado na palavra de Deus. Essa irmã, ela morreu. O Senhor levou para si, para guardar o dia do arrebatamento. Eram duas pessoas que estavam voando. Foi no dia de sábado. Essa irmã morreu no dia de sábado. A outra pessoa que morreu, eu não conhecia ela. Mas depois eu soube que no mesmo dia que essa irmã morreu também um irmão lá da nossa igreja matriz, que esse irmão eu não tenho contato com ele, não conheço ele. Aí verdadeiramente, quando eles foram os dois subindo para as nuvens, e esse irmão foi primeiro, né? E essa irmã me deu um adeusinho com a mão para mim, sorrindo. Aí logo depois desse sonho, demorou muito, essa irmã ficou doente, teve um AVC, fomos visitá-la no hospital. Ela pegou a minha mão e apertou como se estivesse despedindo. Saí do hospital, não demorou muito, o Senhor a recolheu. Ouvinte, você que está ao alcance desse vídeo, não perca as oportunidades que Deus está te dando de se achegar ao Senhor, porque Ele quer que você esteja com Ele um dia. Deus não criou o homem para perder o homem para o diabo, não. Deus criou o ser humano para estar com Ele para sempre. O projeto de Deus para cada ser humano é salvar o ser humano. A morte física vem, mas a garantia de vida eterna, Jesus nos prometeu. Ele deixou registrar na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não. Você que está ao alcance desse vídeo. Muitas pessoas acham que todo caminho leva a Deus. Muitas pessoas acham que todo lugar que tem a porta aberta leva a Deus. Não, o único lugar que leva a Deus é através de Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Só Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Não tem outro santo, não. Nós sabemos, ouvinte, ao alcance desse vídeo, que todos os irmãos que morreram no passado, João, Paulo, Pedro, todos os irmãos apóstolos, Mateus, todos eles que morreram, estão sepultados, foram sepultados. A alma dele, o espírito dele estão com o Senhor, aguardando esse grande dia. Ele não pode interceder por ninguém. Paulo não pode interceder por ninguém. Pedro não pode interceder por ninguém. João não pode interceder por ninguém. Até Maria, que foi a mãe de Jesus, também não pode interceder por ninguém. Tanto que a palavra de Deus está registrado. Certa vez ela falou para os discípulos, né, fazer tudo que ele mandar. Ela mesma mandou fazer tudo que Jesus mandar. Então não pode interceder por ninguém, porque ela está com o Senhor também, aguardando esse grande dia. O único que pode interceder pelo ser humano é o Senhor Jesus. Porque quando ele morreu, foi crucificado na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E o próprio Jesus deixou registrado que foi dado a ele por Deus todo o poder no céu e na terra. Então ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o único que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então ele é o único que pode interceder por cada ser humano.
E só Ele é capaz de dar vida eterna ao ser humano. Porque Ele garantiu isso na cruz, Ele garantiu na sua ressurreição. Que Deus possa te abençoar. Fique com esse vídeo, amigo, que está ao alcance das minhas palavras. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te dando nova oportunidade de salvação. Em nome de Jesus. Amém.